setembro, mês de prevenção ao suicídio. Mas antes eu gostaria que a doutora desse o seu boa noite, porque é uma alegria para mim, mais uma vez, estar conversando com a Edna Alexandre. Olá, boa noite a todos os internautas, boa noite a você, Sérgio. Eu sempre aceito com muita gratidão os seus convites e admiro a sua sensibilidade para pensar temas como esse. E eu sei que essa é uma preocupação sua, não só porque é o Setembro Amarelo, onde a gente dá um maior destaque à temática, mas eu sei que é uma preocupação sua ao longo do ano pensar temas como esse. Então eu sempre me coloco à disposição e venho com muita satisfação poder falar sobre esse tema, que infelizmente ainda é um tabu na nossa sociedade, mas que precisa ainda de campanhas como essa para dar visibilidade e a gente poder falar dessa temática de forma acessível para todos. Doutora Edna Alexandre, há muitas pessoas que dizem que uma pessoa quando comete o suicídio é falta de Deus, é porque é fraco, não é? Cada um, quando não está na pele do outro, diz o que quer, porque tem um dito popular que quem tem boca diz o que quer. Mas do ponto de vista da psicologia, realmente é falta de Deus, é porque o ser humano é fraco. O que leva uma pessoa a tirar a própria vida dentro do ponto de vista, repito, da psicologia? Então, Sérgio, você tocou num ponto muito interessante, que são essas teorias do senso comum, né? O senso comum, tentando dar conta dessa realidade que é o suicídio, por exemplo, sugere que é falta de Deus, que é fraqueza, que é frescura e coisas dessa natureza. A questão da falta de Deus, infelizmente, até é um desserviço que muitas religiões fazem quando atribuem, por exemplo, essa prática, esse ato à falta de Deus. E eu digo que é um desserviço porque, por exemplo, prometem soluções mágicas e rápidas através da religião, não todas, mas há aquelas que promovem esse desserviço e as pessoas acabam não procurando ajuda. E assim, só para provocar, talvez não seja falta de Deus, seja talvez até excesso, porque hoje há um aumento do número de padres e pastores que cometem suicídio. Então, isso mostra que não tem uma relação direta se é a falta de Deus ou o excesso de Deus, né? Mas são teorias que promovem um desserviço para a prática do cuidado em relação à prevenção do suicídio. Então, existem muitos fatores que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio. Não existe um fator porque, de fato, é um fenômeno multifatorial. A gente tem que observar caso a caso, mas claro que hoje os estudos mostram fortes correlações entre transtornos mentais, como a depressão, bipolaridade, abuso de substâncias, drogas lícitas e ilícitas. São fatores que corroboram, não sozinhos, claro, mas depende ali de cada caso, da história de vida, para que a pessoa pense em tirar a própria vida, né? Então a gente tem um contexto de intenso sofrimento e que as pessoas visualizam quando a vida deixa de fazer sentido, então visualizam que retirar a própria vida seria uma alternativa. Claro que isso já é um estágio muito avançado de uma situação de sofrimento. E claro que a gente também tem que pensar outros fatores. Por exemplo, o nosso contexto social também tem influência sobre isso. Observe, em momentos de crise, um país quando está em crise financeira, por exemplo, aumenta o número de pessoas com transtornos mentais e claro que isso são fatores preditores para o próprio suicídio. Então a gente não pode fazer uma análise individualista, ela precisa ser uma análise macrosocial, entendendo tanto aspectos psicológicos quanto aspectos sociais. Há uns dias eu estava aqui falando sobre o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, né? Mas antes, deixa eu registrar aqui, o doutor Rivaldo Júnior, ele coloca aqui, boa noite, Sérgio. Parabéns pela iniciativa em tratar sobre um tema tão importante em seu espaço e com uma profissional tão competente e humana como Edna. Abraço. Obrigado, doutor. Depois quero combinar com o senhor também, para o senhor vir aqui para a gente falar alguma coisa relacionada à saúde do ser humano, né? Vamos defender isso aí. Muito obrigada, viu, Rivaldo, pela parte que me cabe. Você sabe que tem a minha imensa
admiração pela forma como você lida também, né, com essas temáticas, pela sua atuação como médico, porque eu também tenho aí acompanhado e ouço muitos elogios, e justamente por você fazer essa prática humana, né, que devia ser óbvia, mas que ainda não é tão naturalizada. Parabéns por tudo isso, por você fazer um trabalho tão bonito na atenção básica. O Anderson Lima, ele coloca aqui também como uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa demais pode chegar a cometer o suicídio? Então, veja só, como eu sempre estou reforçando, né? A gente não está falando de uma coisa que é unifatorial, são múltiplos fatores. A ansiedade, ela faz parte da vida de todo mundo em alguma medida, mas ela se torna patológica quando você soma um conjunto de sintomas ansiogênicos, que aquilo ali começa a modificar a sua dinâmica de vida, a sua rotina, e claro que se você tiver num quadro grave, isso pode ser um dos fatores que podem contribuir. A gente não está dizendo que todo mundo que está ali vivenciando sintomas ansiogênicos pode cometer o suicídio, mas possa ser que haja uma relação caso isso não seja cuidado. Estou conversando aqui com a psicóloga Edna Alexandre. E, como eu ia dizendo, eu estava falando sobre o Setembro Amarelo e alguém comentou o seguinte, que a depressão levava mesmo as pessoas a cometer o suicídio. Aí a minha pergunta é o seguinte, só uma pessoa deprimida é que pode tirar a própria vida ou uma pessoa que supostamente não tenha nenhum sinal de ser depressiva também pode cometer o suicídio? Não é uma característica unicamente de pessoas que estão vivendo um processo de depressão. É mais comum porque realmente a depressão ela acaba sendo um fator preditor para o suicídio. Mas aquelas pessoas que você vê cotidianamente, que você julga serem felizes, julga que está tudo bem com a vida dela e de repente, no momento de desespero, de muito sofrimento intenso, ainda que ela não esteja vivendo um quadro de depressão, ela também pode tirar a própria vida. Isso mostra como o suicídio, Sérgio, ele está muito próximo da gente, né? Muito próximo. Então hoje, quem nunca ouviu falar sobre alguém que cometeu suicídio, seja alguém muito próximo a você ou alguém assim de uma referência nacional, mas já não é uma coisa isolada, é algo que faz parte da realidade. E não tem assim um perfil que a gente diga que é muito mais típico de quem vai cometer o suicídio. Doutora Edna Alexandre, psicóloga, Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Dinho Oliveira, nosso amigo internauta aqui, ele pergunta o seguinte, o que você recomendaria para quem tem pensamentos suicidas? Então, é uma excelente pergunta, né? E só para explicar para os demais, a ideação suicida, né? O pensar sobre o suicídio, ele é preocupante porque é também um dos preditores para que a pessoa cometa o ato, e isso já traz indicação de que você precisa de ajuda. Então, eu sugiro que você procure profissionais. Se você já reconhece que tem esses pensamentos, procure ajuda profissional, que é onde você melhor vai ser orientado. Na comunidade, de um modo geral, você tem acesso a profissionais na unidade básica de saúde, no centro de referência da assistência social. Em alguns municípios um pouco maiores, dispõe, por exemplo, dos CAPs. Então é importante que você vá a esses lugares buscar ajuda especializada. A Ana Paula Santana, minha amiga Ana Paula, ela coloca aqui, doutora Edna, é verdade que a depressão é a doença que mais mata no mundo? Então, existe até uma fala que diz assim, que é o mal do século, né? Não, a depressão em si não é o que mais mata, mas veja, o suicídio já é uma das primeiras causas de morte entre jovens. E a depressão, ela, como eu falei, é um preditor para o suicídio. Então a gente tem aí uma relação, uma associação entre essas variáveis. Doutora Edna Alexandre, tem um dito popular que se diz que quem vê cara não vê coração. Muitas vezes tem uma pessoa que está do seu lado, está toda sorridente e tudo mais, e às vezes ela está morrendo por dentro. Do ponto de vista psicológico, já que a mente humana ela é muito complexa, né? Mas
quem estuda um pouquinho tem um certo domínio sobre essa situação. Qual a orientação para as pessoas no sentido de dar mais atenção ao outro? Também, por outro lado, aquele que muitas vezes é calado demais e não gosta de conversar, não gosta de sair, enfim. Essas pessoas precisam de uma atenção, eu diria, especial, ou a gente vê uma pessoa sorrindo naturalmente, tem que deixar e achar que ela está bem mesmo. Então, Sérgio, você toca num ponto muito interessante, que é a questão do isolamento social. O isolamento social é um dos sinais. Não é, eu estou sempre assim reforçando para a gente não criar uma receitinha de bolo de como reconhecer potenciais suicidas, tá? Não se trata disso. Mas veja, o isolamento social, ele pode indicar realmente que aquela pessoa não está ali em sofrimento. Porque veja, nós humanos temos a necessidade de conviver. Aí a pessoa começa a se isolar, se afastar da família, dos amigos, das relações de um modo geral. Claro que isso já liga ali um alerta de que tem algo que está descompensado. Doutora Edna Alexandre, no meu tempo de repórter policial, eu vivenciei várias coisas e ainda vivencio. Pessoas que dizem, eu vou me matar. Às vezes até rindo, eu vou me matar. E aí quem escuta não dá a mínima. Aqui em Vertente do Lério, não faz muito tempo, eu lembro de um caso que o rapaz teria dito para algumas pessoas que iria se matar. E as pessoas não deram ouvido. Pouco tempo depois chegou o corre-corre na rua que ele teria se matado e estava enforcado. Então, qual a orientação também para nós, quando eu digo para nós, para todos que estão nos acompanhando, quando uma pessoa abrir a boca, mesmo que em tom de brincadeira, e dizer que vai tirar a própria vida? Então, Sérgio, você tocou assim num ponto que precisa ainda ser desconstruído, né? É esse mito de que quem quer se matar não avisa. Avisa sim, dá sinais, seja essa fala de que eu vou me matar, que é muito clara, né? Mas seja aquela fala de que não faz mais sentido viver, eu queria dormir, não acordar mais. Então a pessoa está sempre dando sinais, dá sinais com a questão do isolamento, por exemplo, deixar de fazer as atividades que eram prazerosas para ela. Então existem sim sinais. Nós que não estamos atentos para fazer essa leitura de tais sinais, porque a gente está apressado demais, o outro dá bom dia para a gente, o outro cumprimenta, a gente nem se demora para ouvir. Então a gente não tem mais tempo para ler sinais. A gente não tem mais tempo para acolher. E isso poderia ser evitado a partir de uma postura em que a gente tivesse mais tempo para o outro, ouvisse mais. Porque, veja, não é só um aviso, eu vou me matar. É, entre linhas, um pedido de ajuda, né? Abraçar aqui a doutora Georgia Santana, conosco, a irmã Edith Aguiar, e estamos aqui no meio da tecnologia, a internet. E vários relatos de jogos que têm feito pessoas tirar a vida, enfim. Como é que é visto dentro da psicologia esse acesso às redes sociais, aos jogos? Precisa ter algum cuidado? Como é? Qual a orientação da psicologia nesse sentido? Então, hoje os estudos mostram que, por exemplo, adolescentes que fazem uso desmedido, né, que a gente está falando de um uso abusivo de jogos, por exemplo, eles têm muito mais comportamento agressivos, irritabilidade, e vai desenvolvendo uma série de comportamentos que, culminando, eles podem culminar em alguns transtornos. E claro que isso é preocupante. Além da internet, ela faz com que você tenha um mundo à parte, né? E quando você fica muito ligado nesse mundo à parte, você descola da realidade. E quando você descola da realidade, isso torna-se perigoso em alguma medida. Então, o cuidado aí eu sugiro para os pais é estar possibilitando uma outra vivência, além daquela virtual, por exemplo, para os filhos. Janailson Ferreira, lá no Distrito do Tambor, de Vertente do Lério, ele diz: boa noite, doutora. Estou adorando a entrevista. Adoro a psicologia. Ainda está em tempo, Janailson. Vai para a faculdade fazer psicologia, meu amigo. Vá nessa.
Então, muito obrigada, Janailson. A irmã Alice Francisco e uma outra pessoa, salvo engano, perguntou quais são os sinais, né, da depressão. Então, assim, eu tenho muito cuidado quando a gente vai falar em sinais da depressão, porque uma fala isolada você começa a criar uma receitinha de bolo, sabe, Sérgio? Aí começa a dizer que tá todo mundo depressivo. Então, assim, ó, nunca tem um sinal, é sempre um conjunto de fatores que é preciso um profissional avaliar para poder diagnosticar. Por exemplo, um dos sintomas mais comuns, mais palpáveis é a tristeza. Mas perceba que não é qualquer tristeza, não é qualquer estado de melancolia. Que no luto, por exemplo, é natural que estejamos tristes, né? Essa tristeza na depressão é diferente. Então, o isolamento social, a falta de sentido, a ideação suicida. Então, é um conjunto de fatores que a gente precisa observar. E aí é sempre bom procurar um profissional para isso, para a gente também não estar fazendo diagnósticos de senso comum. Bem, eu costumo dizer, onde eu tenho a oportunidade, mas antes, deixa eu registrar aqui Janailson novamente, ele disse: se as pessoas procurassem os profissionais da psicologia, o mundo seria outro. Tá aí. Obrigado aí pela contribuição, Janailson. Então, é um sonho meu, sabe, que a psicologia, a psicoterapia, enfim, todas as práticas ligadas à psicologia fossem acessíveis para todo mundo. Infelizmente ainda não é na nossa realidade. Tem mudado muito a partir das políticas públicas, ter permitido o acesso, seja no nível individual ou mais social. Mas tem até uma frase que diz assim: eu faço terapia para aprender a lidar com quem não faz terapia, né? E é um pouco disso. Todo mundo precisa em algum momento voltar para si para cuidar. Se cuidar. Eu costumo dizer que tem pergunta que às vezes as pessoas dizem: eu não vou perguntar porque é boba. Eu penso diferente. Eu penso que toda pergunta ela é válida. O resultado dessa pergunta vai vir conforme a resposta que vai ser dada. Luísa Santos, ela diz: como começa os primeiros sinais? Eu acredito que está dentro do que a doutora já respondeu, né? Não tem um sinal específico. É que as pessoas que estejam próximas, elas devem estar um pouco mais atentas ao seu semelhante. Porque, lamentavelmente, aí permita-me, os internautas, eu não sou psicólogo, né? Lógico, a profissional aqui da área, a doutora Edna, mas, principalmente depois do advento da tecnologia, tem famílias que dentro de casa estão ilhadas, não é? Muitas vezes o marido assistindo o jogo de futebol, a mulher numa outra repartição da casa assistindo a novela, os filhos no celular em outra área jogando ou falando com alguém no Zap, no Facebook, e perde-se a essência da atenção. Mas a pergunta é o seguinte: a irmã Analice, ela diz o seguinte: a falta de sinceridade é isso? A falta de sinceridade, será que é isso que causa o isolamento social e nem todos sabem ouvir e calar? Então, ela fala numa questão interessante, né? A falta de sinceridade é uma forma... É um julgamento que a gente faz que o outro não está sendo sincero, mas perceba que não é fácil para todo mundo falar de questões íntimas, né? Então, não se trata de ser sincero ou não ser sincero. Perceba que cada pessoa lida com o sofrimento, lida com as adversidades de forma diferente. Então, nem sempre é fácil falar. E, claro, nem sempre o outro está disposto a escutar. Porque, Sérgio e demais, escutar é um grande desafio. Escutar sem julgamento. Escutar sem propor soluções mágicas. Ah, se eu fosse você, eu faria isso. Mas você não é o outro. Então, escutar de forma respeitosa para acolher é realmente um desafio. E quando isso não é feito de forma devida, você começa a culpabilizar o outro por não conseguir sair daquela situação de sofrimento. Então, perceba que isso não ajuda, na verdade, piora. Aí você faz: e aí, Sérgio, por que é que você não levanta, vai viver sua vida? Como se existisse ali um controlinho, sabe? Uma fórmula mágica. E aí começa a culpabilizar o indivíduo por aquele sofrimento,
traz para ele a mensagem de que ele é incapaz de superar, e claro que isso não ajuda. Ana Paula Santana volta a interagir e diz: doutora Edna, existe depressão sintomática? Assintomática, é isso mesmo, assintomática. Então, vai sempre existir um sintoma, né? O que talvez não existam sejam sintomas palpáveis, visíveis. Veja só, existe um índice significativo de depressão, por exemplo, em humoristas. Não é visível, não é palpável, já que a tristeza, a desesperança, coisas assim, são muito típicas da depressão. Mas veja que mesmo não sendo visível, esse grupo também é atingido. Então não é que seja assintomático, mas talvez não esteja acessível aos olhos de todos. Deixa eu abraçar aqui o professor Geovânio Vasconcelos. Ele diz: eu tenho ansiedade, nunca procurei um profissional para tratar. Aí vem a pergunta, passou rapidamente, Geovânio. Depois a doutora, se ela puder, ela responde, porque vai ficar salva aí. Janailson volta a interagir, ele diz: doutora, as pessoas têm que entender que procurar um psicólogo não quer dizer que estejam doentes, pois, no meu ponto de vista, o psicólogo ele também funciona como um grande conselheiro. E aí é extenso aqui o comentário. É por aí? Então, você tem razão quando você diz que não devemos procurar o psicólogo porque estamos doentes, né? Há casos em que as pessoas já procuram e estão num estágio já de adoecimento. Mas a psicologia ela também trabalha na promoção e na prevenção da saúde. Então, necessariamente não é porque as pessoas estão doentes, estão, por exemplo, vivenciando uma depressão que vão procurar o psicólogo. Você também pode procurar o psicólogo para fortalecer e, na verdade, iniciar um processo de autoconhecimento. A psicoterapia também propõe esse benefício. E assim, só para a gente desmistificar uma representação sobre essa ideia do psicólogo conselheiro. Eu estou sempre tocando nessa tecla porque parece que a gente tem os conselhos prontinhos no potinho e vai entregar para as pessoas, tá? Mas eu sei que essa é a representação que muitas pessoas ainda têm socialmente. Mas então, as respostas quem tem ali é você. O que o psicólogo faz é, na verdade, te acompanhar, mostrar que você não está sozinho no caminho, mas que esse processo é seu. Então, não são conselhos prontos, mas é uma oportunidade de autoconhecimento. Uma outra coisa, a pessoa que é vítima de preconceito e do chamado bullying, do apelido, ela pode chegar a cometer o suicídio por causa do preconceito que sofre e dos bullies? Então, Sérgio, essa é uma dimensão muito interessante, sabe? Que hoje muitos estudos já mostram... Segura aí sua resposta para mim não perder a pergunta do Geovânio, professor Geovânio. Ele pergunta o seguinte: o que fazer quando a pessoa tem vergonha de ir ao psicólogo? Aí a doutora emenda tudo aí, por gentileza. Então, o que fazer quando tem vergonha de ir ao psicólogo? A primeira coisa, né, é entender que é uma relação profissional. É uma relação profissional com alguém que é diferente. E se você vai para uma relação profissional onde o sigilo é o seu direito, onde tudo que você vai falar ali, você tem direito ao sigilo e é um profissional que vai poder te orientar sobre essas questões, então você já vai poder vencer um pouquinho, né, essa representação de que é vergonhoso falar de si. Mas entenda, você não vai ao psicólogo uma vez e está tudo resolvido, né? Você vai sistematicamente, então aquela dificuldade inicial que você tem, ela vai superando aos poucos e você vai conseguindo se abrir mais. A pergunta que eu fiz e pedi para a doutora segurar a resposta: as pessoas que sofrem preconceito e bullying, os apelidos, elas podem, diante desse preconceito e desses apelidos, cometer o suicídio? Então, a discriminação, o preconceito, eles realmente são fatores que podem contribuir para a gravidade já, né, de um ato como o suicídio. Porque, veja, o bullying, aquela violência sistemática que você vivencia no contexto escolar, ela vai provocando tanto sofrimento, e tiveram até casos assim que foram de audiência nacional e internacional, né, de crianças que cometeram suicídio devido a uma situação de violência no contexto escolar. Por exemplo, grupos socialmente discriminados como o grupo LGBT.
eles têm um índice de suicídio também bastante significativo. Então, uma situação de violência, especificamente na questão da discriminação, ela pode gerar e gera muito sofrimento ao ponto de você chegar a tirar a própria vida. Então, o preconceito, a discriminação é algo sério que precisa também ser combatido, e a gente combatendo isso, promovendo respeito às diferenças, a gente também está prevenindo o suicídio. O Janailson, ele interage novamente e agora ele está parabenizando as psicólogas que trabalham no município de Vertente do Lério, a Manuela Barros e a Tássia. De acordo com o Janailson, são as psicólogas profissionais que trabalham com amor aqui no município de Vertente do Lério. A Luísa Santos... Acrescenta a amiga Carol também. Carol, a Carol, salvo engano, essa trabalha no CRAS. A Luísa Santos, ela coloca: doutora, eu estou com uma cunhada com depressão. Ela está falando coisa com coisa. E ela fala que se comer faz mal, não dorme de noite, fala muita besteira. O que você recomenda? Estou desesperada com o caso dela. Então, olha só, né? Ela provavelmente está vivenciando um momento de crise. A crise é esse momento onde há o ápice, né, das coisas. Então, procure assistência profissional o quanto antes. Porque, veja só, ela não está dizendo as coisas porque quer. Para ela, isso é uma realidade, né? Uma realidade psíquica de tudo isso que ela está dizendo. Então, ela provavelmente está acreditando que tudo que ela comer vai realmente fazer mal. Então, de fato, ela está em sofrimento. Então, eu sugiro que vocês procurem dentro da comunidade, como eu falei há pouco, os serviços para que vocês busquem assistência profissional. Quero chamar a atenção aqui dos internautas, de quem está nos acompanhando, abraçando aqui a Daiane Souza. Não é nenhuma crítica a nenhum governo, nem municipal, nem estadual, muito menos federal, mas geralmente, por exemplo, setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Aí a gente vê muitas faixas, a gente vê caminhada, não se preocupe, você não está só, tal. Mas muitas vezes saiu dali daquela caminhada, saiu daquela a fixação daquela faixa, alguém que está precisando de um ouvido, procura essas pessoas e muitas vezes não encontra. Eu penso que a gente tem que colocar, nesse caso, tanto o cargo que a gente ocupa abaixo do eu ser humano. Ou seja, eu não estou mais no expediente, mas alguém está querendo, está precisando conversar. Eu devo conversar com essa pessoa, independente de ser psicólogo. Então, olha só, existem limites, claro, mas o acolhimento, e esse acolhimento que eu estou falando, sem julgamento, de fato, para ouvir, quando você não tiver nenhuma resposta, mas pelo menos ouça com respeito. Isso devia ser prática comum a todo mundo. Mas também reconhecer quando você não tem condições de ouvir, quando você não consegue ouvir sem julgar, quando você tenta ali buscar soluções que não estão no seu alcance, porque você também pode sofrer com isso, né? A gente tem a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. Mas o contrário da empatia é a angústia empática, quando a gente se envolve tanto que a gente não consegue mais ajudar o outro. Então, por isso que o cuidado em saúde mental, ele é, em parte, transversal, mas ele também deve ser direcionado para os profissionais de saúde capacitados por conta desse cuidado, desse limite, né, entre o que é demanda minha e o que é demanda do outro, para que a gente não esteja, ao invés de ajudar, fazendo um desserviço ali. Bem, eu sei que se eu fosse perguntar, tem muita coisa, os internautas também têm muita dúvida, nós iríamos varar a noite e ainda não dava para responder tudo, né? Deixa eu abraçar aqui o doutor Hinaldo Pessoa conosco, não é? A Vilma Silva, ela diz, Vilma lá da Sé, lá em cima, no Pernambuco, por ali. Ela diz, isso mesmo, Sérgio. Eu acho que ela está se referindo que é bom esse tipo de tema. A mesma coisa a doutora Georgia Santana. Aí eu acredito que ela está confirmando o que a Vilma falou sobre o que a doutora está falando aqui e o que estamos nos propondo a levar de informação para a população. Erivane Arruda também com a gente. Mas,
Eu Pode. posso comentar sobre a história das campanhas? Pode. Então, as campanhas, elas são muito interessantes, né? O Setembro Amarelo, ele não existe assim de forma aleatória. É, na verdade, uma forma de dar visibilidade à temática. Então, muitos órgãos nacionalmente se envolvem nessa campanha. Porque antes existia um mito de que se a gente falar sobre suicídio, vai aumentar os casos de suicídio. Mas hoje há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que diz que, na verdade, a questão do Ministério da Saúde, na verdade, que a questão não é não falar, é a forma como a gente fala. Então, não está falando de forma a detalhar como alguém cometeu o suicídio, mas falar muito mais de cuidado e de saúde mental. Então, é uma campanha que acontece no Setembro Amarelo, mas que devia acontecer práticas de cuidado em diferentes serviços, não só de saúde, mas na escola, na assistência social, o ano inteiro. Doutora Edna, eu acredito que essa seja a penúltima pergunta para a gente agradecer sua presença e quem sabe, mais na frente a gente traz para falar outros assuntos do campo da psicologia. Tem um dito popular, né? A Ana Paula Santana ela está dando parabéns pelo tema, o Antônio Barbosa acabou de entrar. Tem um dito popular e também é bíblico, né? Que chama-se assassino de sonhos. Né? O que é assassino de sonhos? É alguém que comenta com outra pessoa, eu tenho vontade de seguir determinada profissão. Aí a pessoa diz, oxe, vai não, tu não tem capacidade. Esse é o assassino de sonho. Esse assassino de sonho, ele pode se tornar, através da palavra dele, um assassino de ser humano. Então, imagina quando alguém rouba nossos sonhos, né? Rouba aquilo que é de mais íntimo. Então, tem muita gente cotidianamente despotencializando outras pessoas. Então, eu imagino essa sua fala nesse contexto, de que sempre tem pessoas tóxicas ao nosso lado. Então, se você está aí rodeado de pessoas que são tóxicas para você, às vezes até sua própria família, sabe? Que também não adianta a gente romantizar que família é tudo bem, etc. Mas se você reconhece que no seu meio, seja de trabalho, amigos, família, enfim, são pessoas tóxicas que te despotencializam, que falas como essas, que baixam a sua autoestima, estão acontecendo, então talvez seja a hora de você se recolher, né? Se permitir viver, porque esses ambientes também, essas relações são tóxicas e matam um pouquinho o que há de mais nobre dentro de você, que é a sua capacidade de sonhar e de se fixar na vida, né? Rapaz, esse aqui, será que tem algum parentesco com a doutora Hernando Alexandre? Doutora, tem pessoas que têm depressão e não sabem que tem. Existe? Sim, com certeza, né? Porque veja só, você sente algo e não consegue, sem a ajuda muitas vezes de um profissional, fazer a associação. Que aquela desesperança, que aquele sofrimento, que aquela angústia, que aquele vazio que você sente diariamente tem a ver com um quadro de depressão. Então, você aí que de repente comece a se perceber nesse sentido, com desesperança, com angústia, com falta de vontade de fazer as coisas, não é necessariamente que você tenha depressão, mas comece a ficar um pouco alerta sobre isso e procure ajuda profissional. Bem, doutora Edna Alexandre, psicóloga, eu quero agradecer por ter aceito o convite mais uma vez, né, entre tantos que eu faço, e graças a Deus nunca levei um não, né? Aqui é a odontóloga Paula Almeida, Paulinha, ela diz parabéns, doutora Edna, está por aqui nos acompanhando. Eu quero agradecer e deixar o espaço agora do A Verdade dos Fatos, do blog do Sérgio Ramos, para as palavras finais que a doutora queira colocar, que julgue necessário, que quem está nos acompanhando e que verão posteriormente precise saber. Fica à vontade. Então, eu gostei muito de participar desse momento. Eu acho que a tecnologia permite essa interação, né? Que é muito bom ter a oportunidade de, sobretudo, ouvi-los. Eu sei que vocês entraram para ouvir a psicóloga, mas eu fiquei muito mais feliz de poder ouvir essas perguntas que geram outros questionamentos, outras reflexões. E aí eu aproveito esse espaço para me colocar à disposição, se alguém de repente precisar falar comigo. Então, a gente tem que fazer o dever de casa direitinho, né? Então, a partir do momento que eu me comprometo a falar sobre esse tema, eu sei que eu toco em feridas de muitas pessoas, então eu também me coloco à disposição para que, se alguém de repente precise, pode entrar em contato pelas redes sociais, vai estar lá Edna Alexandre,
tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, fiquem à vontade para falar, se sentir necessidade. Ao amigo Sérgio, eu sempre vou dizer sim antecipadamente, porque eu agradeço. Porque eu sei que suas propostas são sempre sensíveis e de grande relevância social.